sim, na hora. Então, iniciando a gravação, a aula de hoje é um seminário com o professor Dr. Gabriel da Rocha Fernandes, da Fiocruz, estava apresentando para vocês, especializado em metagenômica, além de outras coisas, então vai ser legal ter essa conversa com ele aqui. Eles podem abrir o microfone e perguntar alguma coisa, Gabriel, no meio, assim? Pode. Né? Eu conheço o Gabriel, é super tranquilo, vocês darem um alô aí, perguntarem alguma coisa durante, tá? Gabriel, muito obrigado, é com você aí. Muito bom. Obrigado, viu, Miguelito? Eu fui aluno do Miguelito. Miguelito não quis contar, mas eu fui aluno do Miguelito e eu conheci a bioinformática exatamente nessa disciplina. Eu fiz essa disciplina de bioinformática, aí eu pensei assim, nó, que trem legal. E aí eu fui pedir iniciação científica pro Miguelito. E aí fui para o laboratório do Miguelito como iniciação científica ainda. E aí fiz o doutorado com o Miguelito. E aí o Miguelito falava para mim que eu tinha que fazer tudo, até coisas que não eram da minha expertise. Eu falei assim, Miguel, mas por que eu que tenho que fazer isso? Aí o Miguel fala assim, porque eu tenho um emprego e você não. Aí eu pensava, nossa, beleza. Mas aí depois eu fui entender que isso é verdade. Que o Miguelito fazia isso para as pessoas me conhecerem, não é, Miguelito? É verdade. Pois é, valeu muito. A primeira vez que Porque, eu não pude ir num curso lá em Petrópolis, que a gente ia muito, foi assim, muito prazer que eu falei para a moça, ó, o Gabriel vai fazer tudo aí, e tem certeza que você já conhece ele vai segurar a onda, né? Então hoje é o Gabriel, que é o Miguelito lá de Petrópolis nos cursos lá, né, Gabriel? não, e a gente organiza agora os cursos lá, né? É, Agora, é outra coisa. Mas é bom porque, na época, às vezes a gente não entende, porque é tipo o senhor Miyagi, né? Que o senhor Miyagi fala assim, vai pintar a cerca, vai encerar o carro. Aí o cara fala, mas para que eu vou fazer isso? Calma, depois você vai entender. Aí depois você entende, né? Muito bom. Então vamos lá. O que eu vou falar hoje, como o Miguelito disse que vocês já tiveram uma base já, e já aprenderam algumas coisas e tal, eu vou mostrar mais ou menos como que a gente integra tudo que a gente faz em bioinformática e transforma isso em produtos para a sociedade, né? Então, o que eu vou dar um exemplo hoje é como a gente transforma os dados de todos os projetos que a gente faz em terapia, seja para tratar algum paciente, seja para fazer diagnóstico, seja para identificar prognóstico e orientar terapia e abordagens e tal, né? Então, eu vou mostrar mais ou menos como que faz isso. Talvez seja um pouco complexo e um pouco avançado para vocês que estão começando, estão fazendo a primeira disciplina em bioinformática, mas qualquer dúvida vocês podem interromper e me chamar. E eu do Teams, então não adianta levantar a mãozinha, não adianta escrever no chat, porque eu não vejo. Então, Miguelito, se alguém levantar a mãozinha ou escrever no chat, você me interrompe aí, caso a pessoa esteja com vergonha de interromper ela mesma, tá bom? Então, eu vou falar um pouco disso, né, da ciência translacional ômica, né? A ciência translacional é aquela que a gente converte a ciência básica para algum tratamento. Seria uma aplicação da nossa pesquisa básica, né? Então, primeiro, eu gostaria de introduzir o que é a bioinformática, né? Então, a bioinformática é uma ciência que ela é multidisciplinar, né? Então ela vai combinar a biologia, né? Porque ela é bio, com várias outras coisas. Então, seria as ciências da computação, matemática, estatística, física, química, engenharia. Então, tudo isso engloba a bioinformática. Então, quando a gente pega, por exemplo, e vê a energia livre da interação de uma molécula biológica com um substrato, por exemplo, uma enzima de uma célula com
um substrato dela, a gente está fazendo bioinformática, porque esse cálculo de energia livre ele é feito por um computador, utiliza conhecimentos da física, da química e da matemática para a gente poder entender como que aquela enzima interage. Então, tudo isso é bioinformática, ela vai muito além de montar um genoma, por exemplo, né? E aí tem uma subdivisão, né, que ela não é muito clara, que é a bioinformática e a biologia computacional. Então, a explicação mais fácil de entender que eu consegui elaborar seria que a bioinformática ela usa as ciências da informação para fazer os dados biológicos úteis, né? Então, seria, por exemplo, quando você faz e você sai com um monte de ACGT, aquele monte de ACGT são nada mais, nada menos do que letrinhas, né? E aí a gente tem que transformar isso em conhecimento biológico. E aí a bioinformática vai, por exemplo, desenvolver um montador de genoma para que você monte aquele quebra-cabeças e você tenha um genoma completo. Então, a bioinformática seria essa ciência que vai converter os dados brutos em conhecimento biológico. E a biologia computacional seria utilizar abordagens computacionais para resolver problemas biológicos, né? Então, seria você fazer uma pergunta biológica para o computador e o computador responder isso para você. Então, seria como, por exemplo, a gente contextualizar a existência de algumas mutações ao fato da pessoa ter alguma doença. Então, você faz essa pergunta para o computador, você chega lá e pergunta, computador, existe alguma associação entre o perfil de mutações dos pacientes doentes e o perfil dos pacientes não doentes que possam explicar o aparecimento dessa doença? Então, isso seria uma biologia computacional, né? E aí, o pessoal da bioinformática e os biólogos computacionais seriam justamente quem vai traduzir a pergunta biológica para que o computador responda. Então, a gente funciona mais ou menos como um Google Translator que vai integrar o experimento da bancada e a análise dele pelo computador. Então, a gente precisa de fazer essa interface, né? Que são dois alienígenas que muitas vezes eles não se comunicam, né? Tipo assim, o pessoal que trabalha na bancada, muitas vezes eles não sabem fazer essa pergunta para o computador e o computador não sabe o que o cara da bancada fez. Então, o biólogo computacional seria esse Google Translator. E aí a gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa saber um pouco da biologia, a gente precisa saber um pouco da computação para que a gente possa fazer essa interface. E aí a gente entra na grande quantidade de dados que a gente tem para pesquisa de saúde hoje, né? Então, a gente tratando todas as principais ômicas, né, que seria genômica, transcriptômica, metabolômica e metagenômica, a gente tem, quando a gente estuda as genômicas, a gente vai ver as mutações, por exemplo, e a gente pode associar doenças. A transcriptômica, a gente pode ver como que um tecido específico regula a expressão dos seus genes dentro de uma determinada condição, como, por exemplo, em condições de doença, de estresse, de mudança de ambiente, quando você expõe a alguma terapia, algum medicamento, tal. A gente tem a metabolômica, que a gente vai ver como que a célula funciona, né? Quais são os metabólitos que são produzidos naquela célula dentro daquela condição. E a gente tem a metagenômica, em que a gente vai pegar todos os micro-organismos que interagem com aquele indivíduo, com aquele ambiente e poder associar eles à doença também. Aqui eu estou falando especificamente de doença porque esse tópico seria Big Data in Health, né? Ou seja, na saúde, mas isso serve para qualquer coisa. A gente consegue fazer isso para um ecossistema, por exemplo. Você pode chegar em um lago e ver se nesse lago você tem alguma alteração dos micro-organismos que moram naquele lago que podem ser indicadores de contaminação, por exemplo, né? Então, você pode fazer isso com metagenômica para lago também.
Abre o microfone aí, quer fazer alguma pergunta? Não. Deu um pau aqui deu um pau aqui para mim, Gabriel. Aí ficou normal esses últimos 10 segundos, 15 segundos aí? Aí ficou normal, né? Você nem notou. Não, aqui eu não vi, não. Mas aí, seguindo para a genômica, né? A genômica, por muitas vezes, ela vai ser inferida como sequenciamento de DNA. Então, a pessoa fala assim, eu um sequenciamento de DNA. Então, no fim das contas, provavelmente ela quer fazer uma genômica, né? Um estudo genômico. Então, esse estudo genômico, ele passa por algumas etapas para que a gente possa responder uma pergunta. Que a partir do momento que o DNAzinho sai lá do sequenciador, a gente precisa transformar isso em informação biológica inteligível, né? Então, a gente vai passar por uma montagem do genoma, por uma identificação dos genes que estão lá e por uma genômica comparativa, por exemplo. Então, você pode, se você está fazendo um estudo evolutivo, você pode comparar um ancestral do sapo, que, sei lá, tinha 3 olhos, e hoje o sapo não tem mais 3 olhos. Então, você pode ver, por exemplo, um gene que apareceu, ou um gene que sumiu, e associar isso à funcionalidade do sapo de hoje, né? O que o sapo de hoje faz que o de antigamente não fazia. Então, isso é a genômica comparativa. Então, a gente tem alguns conceitos que eu não sei se o Miguelito falou aí, de ortologia, de paralogia, que é para a gente saber a origem daquele gene, e isso tem total impacto na seleção natural. Então, aqui eu tenho um exemplo de que o sapo de hoje ele não tem essa proteína aqui, né? Porque ele perdeu o gene ao longo da evolução. Se ele perdeu esse gene, muito provavelmente é porque ele não precisava desse gene para ele viver naquele ambiente. Porque se ele precisasse, o sapinho que perderia esse gene, ele iria reproduzir menos, e aí a grande maioria dos sapinhos iriam ter esse gene. Então, é uma história de evolução que vocês devem fazer na disciplina de evolução. Mas aí pode ser que esse gene seja o que explique o sapinho anterior ter 3 olhos. Aí eu não preciso mais hoje. Só para contar, esse sapo em 3 olhos, ele é fictício, né? Não sei se o sapo tinha 3 olhos. Outra coisa que a gente faz com a genômica é a identificação de variantes genéticas. Então, a gente pode identificar as variações genéticas, algumas delas a gente vai chamar de SNP. Então, SNP são variações de um único nucleotídeo. E ela tem que estar em frequência na população maior do que 1%. Porque, caso contrário, ela não é um polimorfismo, ela é uma mutação em si, ela é uma variante genética. Polimorfismo, o que a gente considera é tipo assim, são formas que aquele alelo tem diferente na população. Então, quando a gente faz essa chamada de variante, a gente pode identificar, por exemplo, uma variação de um único nucleotídeo, em que a nossa sequência de referência, como, por exemplo, o genoma humano, que está depositado lá no NCBI como referência para tudo. Então, eu vejo que eu tenho uma base que é diferente dessa referência. A referência tinha um G e eu tenho um T. Então, isso eu vou chamar de variação de nucleotídeo único. Outra coisa que pode aparecer são inserções. Então, ou seja, além daquelas bases que tem lá na referência, eu vou ter algumas bases a mais. Aqui, no caso, apareceu um GTA a mais. Então, isso quer dizer que houve uma inserção desse GTA naquela região do meu genoma. E o contrário da inserção seria a deleção, né? Você vai sumir com essas bases. Então, isso tudo a gente identifica com bioinformática. A gente pega as sequências que saem do sequenciador e compara com o genoma de referência que está lá no NCBI, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente consegue identificar essas variações. E essas variações, elas têm impacto funcional, né? A gente tem algumas mutações
pontuais que não vão mudar o aminoácido final, então a gente chama elas de mutações silenciosas. A gente tem algumas mutações que vão mudar completamente a sua proteína e vão colocar um stop codon onde não deveria ter. Então, ou seja, você nem vai chegar a produzir a sua proteína até no final, ela vai ser cortada antes de chegar no final dela. Então, seria uma proteína truncada. E isso tem um impacto muito grande para a funcionalidade, né? Então, isso a gente chama de mutação nonsense, né? Em que ela perde totalmente o sentido dela. E a gente tem as mutações missense, em que a gente muda, em que essa mutação vai levar a uma mudança de um aminoácido, né? Antes era uma lisina, agora é uma arginina, que, porém, seja um aminoácido diferente, ela mantém a característica físico-química daquele aminoácido. Né? Então, continua sendo um aminoácido básico. Né? Ou a gente pode mudar por um aminoácido com uma propriedade físico-química completamente diferente, como aqui nesse exemplo a gente mudou para a treonina, que vai ser um aminoácido polar. Então, ou seja, se você dependia de um aminoácido básico naquela região para fazer a interação com o substrato, por exemplo, provavelmente esta enzima vai perder a função caso ela tenha essa mutação, porque essa é uma mutação não conservativa, ela mudou a propriedade físico-química do aminoácido. E aí a gente consegue identificar isso a partir de uso da bioinformática. Então, o que a gente faz? A gente tem uma sequência de referência, que é o nosso genoma de referência, e aí a gente alinha todos os nossos reads, né, as nossas sequências que saíram do sequenciador, a gente alinha e vê se tem alguma variação. Então, aqui no caso, saíram 4 sequências desse sequenciador, e aí eu comparo aqui, né? A referência dizia que eu tinha um A nessa posição, e nas minhas sequências eu tenho 2 Gs e 2 As. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um heterozigoto AG? Pode ser. Só que 4 observações é muito pouco para eu fazer essa inferência. Porque se eu sequenciar mais, por exemplo, eu posso ver isso. Eu posso ver que todas as outras sequências adicionais que eu gerei, elas são um monte de G. Então, a bioinformática, ela vai fazer uma conta, ela vai fazer uma estatística aqui, em que ela vai ver se esse GGGGGGG seriam 8 Gs e 2 As. Né? Se esses 8 Gs quer dizer que eu tenho um homozigoto GG, e esses 2 As que eu tenho aqui são, sei lá, erro de sequenciamento, por exemplo. Ou então, eu posso ter uma situação em que eu tenho uma mutação somática, ou seja, uma célula específica sua, não uma linhagem germinativa, uma célula da pele sua, por exemplo, mutou, esse G virou A e ela continuou reproduzindo lá, e essa mutação está em 20% das suas células que você sequenciou. Isso pode acontecer também. Então, isso, se é uma mutação somática, se é um homozigoto GG ou se o AA é um erro de sequenciamento, é só uma análise bioinformática bem feita que vai responder. Então, quanto mais observações a gente ter, mais fácil fica para a gente responder. Porque, por exemplo, se eu sequenciar mais, eu posso ter mais indivíduos, mais observações do alelo que tem o A ao invés do G. Então, aí eu volto para a hipótese de ter um heterozigoto AG. Ou seja, isso tudo só a bioinformática responde. Né? E aí a gente começa a associar isso à doença, por exemplo. Né? Então, tem um tipo de estudo que a gente chama de Genome-Wide Association Studies, que a gente vai associar uma variante genética a um fenótipo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho diferentes indivíduos, alguns estão doentes, né, esses que estão com o termômetro na boca, e alguns estão saudáveis, que são esses que estão serenos aqui, e cada um deles tem um genótipo diferente. Então, essa mocinha aqui, ela tem a doença e ela tem um genótipo AG, por exemplo. Esse aqui, esse bombeiro aqui, ele não tem a doença e ele tem o genótipo GG. E aí a gente pega o genótipo de todo mundo e faz um estudo de associação.
mais uma vez utilizando bioinformática, né? Então, aqui para esse locus específico, a gente faz um teste. Então, a gente pega todos os indivíduos que são doentes, todo mundo que tem o genótipo GG, né? Então, é uma pessoa que tem o GG e está doente. E aí a gente pega os doentes e que não tem o genótipo GG, que seriam 4 pessoas. Aí a gente pega os indivíduos saudáveis que têm o genótipo GG e os indivíduos saudáveis que não têm o genótipo GG. Quando a gente faz isso, a gente vê que tem um p-value de 1, ou seja, essa distribuição é completamente ao acaso, né? Porque aqui no caso eu tenho 10 observações. Só que se eu tivesse 100 vezes mais, ao invés de 10 observações, eu tivesse 1.000 observações, e essa mesma proporção, eu teria um p-value de 0,00000000006 de que isso é acaso. Então, na verdade, o alelo GG estaria associado a uma proteção à doença. Então, ou seja, quem tem o alelo GG, ele fica menos doente do que quem não tem. Então, isso é um estudo de associação. Aqui, no caso, eu fiz para um locus, né? E a gente tem que pensar que a gente tem 3,3 bilhões de nucleotídeos no nosso genoma. Então, a gente tem 3,3 bilhões de locus que a gente pode analisar para ver se tem associação. Tem como um indivíduo fazer isso na mão? Não tem, né? Analisar 3,3 bilhões de locus de 1.000 indivíduos é muita coisa. Então, para isso, a gente usa a bioinformática. E aí, como eu mostrei, quando a gente faz com 10 indivíduos, a gente não vê nada, mas quando a gente faz com 1.000, a gente já vê, porque o número de observações é muito importante. Então, quando vocês olharem esses estudos de associação, eles são feitos com 1.000, 10.000, 100.000 pacientes, né? Então, é muita coisa. E já tem muitos trabalhos que mostram que tem variantes genéticas que estão associadas a algumas, como, por exemplo, a diabetes tipo 2, a artrite reumatoide, psoríase, osteoporose, esquizofrenia. E hoje a gente sabe também que o seu risco de ter Covid severa está associado a isso, né? Então, a gente tem um conjunto, a gente tem um cluster gênico que está no cromossomo 3, que tem pessoas que têm variantes genéticas neles que te predispõe a ter uma inflamação exacerbada ao ser exposto ao SARS-CoV-2. Então, isso leva à Covid severa. E essa variação genética, ela está presente em cerca de 8% da população brasileira. Então, você, qualquer pessoa que seja, você tem risco de ter Covid severa de mais ou menos 8% ao ser exposto, né? Então, é desse jeito que a gente usa esses estudos de associação, inclusive para Covid. A gente vai para os estudos de microbioma também, né? Então, o que é o estudo de uma microbiota? A microbiota são todos os organismos que moram em você, né? E aí chega em um determinado momento, eu não sei se todo mundo aí é da biologia e fez a disciplina de microbiologia, mas quando eu fiz microbiologia, a gente pegava uma plaquinha de Petri com meio de cultura, e aí a gente pegava o cocô de gato do ICB, cuspia na plaquinha, colocava a mão. E aí a gente via que cresciam algumas colônias, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma plaquinha que colocou a mão e aí crescem algumas colônias. Aí, sei lá, cresceu uma colônia de E. coli e de Staphylococcus aureus. Esse amarelinho aqui é Staphylococcus aureus. Aí você fala assim, nossa, tem E. coli e Staphylococcus aureus na minha mão. Mas só que quando chegou a era genômica, a gente conseguiu acessar a informação dos organismos que não crescem nesse meio de cultura. Então, a gente conseguiu ver muito mais coisas do que a gente via. Então, a gente vê que tem muito mais organismos que estão na nossa mão,
no nosso intestino, no nosso trato respiratório, que a gente não consegue ver em meio de cultura. Até mesmo porque muitos deles não tinham sido identificados até então. Então, a gente não sabia como que eles funcionavam, então a gente não sabia qual que é o meio de cultura que faz eles crescerem. Então, a gente passou por uma era genômica em que, em 1996, foi sequenciada a primeira amostra fecal, né? Então, uma amostra de fezes, em que eles pegaram todo o DNA que tinha lá, e sequenciaram para ver as bactérias que tinham lá, né? E aí, até o momento em que a gente está hoje, em que sequenciamento de microbiota é extremamente simples e barato e tem zilhões de dados já publicados. Então, um pouquinho da história. Em 2009, a gente fez um catálogo dos genes de todos os micro-organismos que moram dentro do seu intestino. E a partir disso, a gente consegue ver como que o genoma dos micro-organismos que moram no seu intestino interagem com o seu genoma. Então, ou seja, o ser humano ele não consegue fazer todos os processos metabólicos que ele precisa. Muitos deles são feitos a partir das bactérias no intestino, como, por exemplo, a produção de vitaminas. Então, a gente não consegue produzir as nossas vitaminas, a gente tem que comer elas, ou a gente absorve no intestino grosso, porque as bactérias produzem para a gente. Então, a gente vê, aqui vai estar muito pequenininho para vocês verem, mas tem algumas bolinhas amarelinhas aqui, que são os pontos justamente em que a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que moram no seu intestino, produzem um produto que você utiliza como substrato para suas enzimas, mas você não consegue produzir. Então, ou seja, é uma integração perfeita, sabe, entre os genomas das bactérias que moram no seu intestino e o seu genoma, né? E aí, em 2010, a gente continuando esses trabalhos, a gente identificou alguns padrões na microbiota intestinal, né, que a gente chamou de enterotipos, e aí depois a gente começou a associar isso a características, a fenótipos, a doenças, né? Então, a gente viu que existe um padrão na microbiota de quem é obeso, por exemplo. Então, talvez você tenha obesidade não por causa de uma questão metabólica única, exclusivamente sua, mas também da forma com que as bactérias que moram no seu intestino interagem com o seu genoma. Como, por exemplo, às vezes você come muita fibra, você fala, nossa, eu estou comendo só alface, eu como fibra, só comida integral, e mesmo assim eu estou engordando. Pode ser que as bactérias que moram no seu intestino gostem de comer fibra. Então, elas vão pegar aquela fibra que iria embora pelas fezes, que é um carboidrato complexo, elas conseguem quebrar isso e transformar isso em carboidrato simples. E aí, os carboidratos simples conseguem ser absorvidos pelo seu intestino grosso. Então, aquilo que estava indo embora, você ainda absorve como energia extra, né? E aí, a gente tem associação disso também com diabetes tipo 2 e várias outras doenças, né? E aí, como que a gente fazia nessa época? Então, ou seja, isso era 2009, 2010. A gente montava os metagenomas como se a gente montasse genoma que a gente tem hoje. Só que a montagem do genoma que a gente tem hoje, a gente tem vários reads. Eu não sei se vocês já tiveram aula de genoma, eu acho que o Miguelito... Ô, Miguelito, você já deu aula de montagem de genoma para eles? Miguelito dormiu. Mas, enfim. Abriu o microfone aqui, demorou. A gente teve aula de montagem de genoma, sim, com referência e, de novo, com o Velvet, né? Aí eu comentei com ele que agora a gente tem que indexar tudo na memória, né? Vocês devem lembrar Justamente. tarefas que não dá mais para comparar a primeira sequência com todas as outras para saber qual que é a segunda, né? Eles incluírem isso daí. E aí, como o Miguelito deve ter explicado, então, dando o exemplo do Velvet, vamos supor que a gente tem um ambiente que a gente tem muitas bactériazinhas azuis que tem essa informação no genoma dela, né? Ela tem um ATCGG
ATA-CTG. E a gente tem um pouco menos da bactéria laranja, que ao invés dela ter esse ATA, ela tem um AGA. Então, ou seja, ela tem uma basezinha que é diferente. Então, quando a gente amostrar tudo, né, e como o Miguelito disse, a gente faz uma montagem utilizando índices que são identificados na memória, e aí depois o Velvet ele sai traçando um mapa que conecte os índices que têm a mesma cobertura, porque com isso ele consegue eliminar os erros de sequenciamento, né? Então, ou seja, como a gente tem muito mais bactérias que têm o ATA do que o AGA, o Velvet iria achar que o AGA, né, todos os índices que têm esse G nessa posição, eles seriam um erro de sequenciamento, porque eles estão muito menos abundantes do que o carinha que tem o T. Então, ele iria montar uma sequência consenso que passaria por esse caminho e chegaria até aqui. E aí, no fim das contas, a gente não veria essa variante, ou seja, a gente não veria o genoma da bactéria laranja, porque o Velvet iria achar que ele é um erro de sequenciamento, né? E aí chegou na era pós-genômica, que a gente começou a gerar muitos dados, tem os sequenciadores Illumina aí, que eles geram 6 bilhões de reads, e eles geram 1 trilhão e 800 bilhões de bases, ou seja, de letrinhas. Então, ou seja, a gente tem muita evidência de variante, de coisas que a gente consegue identificar, e a gente vê que tem muitas ferramentas, muitas publicações que mostram e disponibilizam dados de metagenômica, né, para a gente poder trabalhar com ele. A quantidade de dados é muito grande, então a gente teve que aprimorar os nossos métodos, né? Então, hoje a gente tem vários métodos novos e cada método ele responde uma pergunta específica. Então, é muito importante a gente saber qual que é a pergunta do nosso projeto para a gente saber escolher a ferramenta mais apropriada. Como eu dei um exemplo, o Velvet não é uma ferramenta apropriada para a gente fazer um estudo de metagenômica, porque a gente não iria ver o consenso daquela bactéria que é menos abundante, né? Então, e aí vem a parte do desenho experimental, porque como você vai responder uma pergunta específica, você tem que saber qual é a abordagem que responde àquela sua pergunta. Então, de uma maneira geral, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas a gente tem 2 caminhos principais. Um que é a metagenômica propriamente dita, que a gente pega todo o DNA do ambiente e sequencia tudo para poder ver o que tem lá, ou a gente tem um método que é para descrição dos organismos que estão lá. Então, já que eu quero só descrever quais são os organismos que estão naquele ambiente, eu posso buscar por um gene marcador que consiga descrevê-los, como, por exemplo, o gene do RNA ribossomal 16S. Então, eu utilizo isso para fazer uma classificação taxonômica. Esse gene tem que ter uma região que é conservada, em que eu vou desenhar primers para amplificar aquela região que é hipervariável e que eu vou sequenciar. Então, ou seja, eu preciso de uma região que não tem variação genética, porque o primer tem que ser universal, e aqui em amarelinho eu tenho as regiões que acumulam variação genética. Então, aqui, por exemplo, eu posso desenhar um primer que se liga aqui e um primer que se liga aqui. E quando eu sequencio o produto desse amplicon, eu vou ter 2 regiões que acumulam muita variação genética. E aí, a partir dessa variação genética, eu consigo saber se é uma E. coli, se é uma salmonella, se é uma shigella, se é uma bacteroides. Eu consigo saber a partir dessa variação genética que está acumulada aqui. Então, o uso desses genes marcadores, ele faz com que o estudo de microbioma seja muito mais barato, mas ele te dá uma resposta de classificação taxonômica, ele te conta quem está lá naquele ambiente, ele não conta o que aquele ambiente está fazendo, né? Então, são perguntas diferentes que são respondidas por métodos diferentes.
E aí a gente tem que escolher qual que é o marcador que melhor descreve aquele nosso ambiente, porque dependendo do marcador que você usa, você pode ter identificação. Por exemplo, se você considere o marcador como sendo uma característica, né? Então, vamos supor, você quer diferenciar duas pessoas pela cor do olho. Então, vamos supor que cor do olho é um marcador. Então, você vai identificar pessoas que têm olho verde, olho que tem, sei lá, tom acinzentado, azul, castanho, preto, marrom, cinza. Então, você tem diversas características, mas, eventualmente, você vai ter duas pessoas diferentes que têm exatamente a mesma cor do olho. E aí você vai ter que buscar por um outro marcador que consiga diferenciar os dois, sei lá, formato do nariz, né? Então, quando você junta todos esses marcadores, possivelmente você vai conseguir distinguir melhor as suas bactérias ou as suas pessoas, né? No exemplo que eu dei. Mas quando você olha um marcador só, pode ser que você não consiga distinguir alguns. E isso é um fator limitante. Então, por isso, é importante você conhecer o seu ambiente e qual que é o melhor marcador que você distingue as bactérias naquele ambiente seu. É a mesma coisa de você chegar, sei lá, na Coreia e falar assim, vou distinguir um indivíduo do outro pelo formato do olho. A grande maioria lá vai ter o olho puxadinho, então você não vai conseguir distinguir muito deles, né? Então seria mais ou menos isso. Você tem que conhecer o seu ambiente e tem que saber qual que é a característica deles para poder identificar qual que é o marcador que você vai usar. E aí a gente usa bioinformática também para identificar quais desses marcadores e tudo mais. Outra coisa que a gente fazia na época e que a gente não faz mais é utilizar agrupamentos para resumir o universo de sequências que a gente tem. Porque há, sei lá, 15 anos atrás, por exemplo, quando a gente começou a fazer estudo de microbioma, trabalhar com 1 milhão de sequências era uma coisa muito difícil. Então, o que a gente fazia era agrupar as sequências que são parecidas e meio que resumir elas de acordo com um critério de identidade. Então, por exemplo, a gente agrupava todo mundo que era parecido, né? Identidade de sequência na época que a gente considerava era 97% de identidade, porque a gente achava assim, olha, quem compartilha 97% de identidade genômica nesse marcador, provavelmente eles são a mesma coisa, né? Só que depois de algum tempo de estudo a gente viu que não é. Então a gente agrupava tudo que era parecido, né? As sequências verdinhas, as sequências, não sei que cor que é essa, ciano, sei lá o nome dessa cor, e azul, a gente falava, são cores parecidas, então a gente vai chamar isso de OTU1. E aí a gente tinha as cores mais quentes aqui, né? Então a gente teria o vermelho, o laranja e o amarelo, agrupados como OTU2. Então, ou seja, a gente pegava um universo de várias sequências e chamava eles e resumia isso em duas sequências. Mas qual que é o problema quando a gente faz isso? Porque a gente vai pegar uma sequência para representar várias outras. Então, eu tinha azul, ciano e verde, que no fim das contas estão sendo representados só pela sequência azul. E a gente tinha vermelho, laranja e amarelo, que no fim das contas estavam sendo representados só pela sequência vermelha. E eis o problema da coisa, que a gente poderia, por exemplo, pegar uma sequência de baleia e chamar isso tudo de tipo o verde e o ciano não seriam baleia, seriam golfinho e seriam, sei lá, outro, boto. E a gente sabe que golfinho é completamente diferente de baleia, mas por eles serem parecidos, a gente iria considerar que é a mesma coisa. Então, esse é o problema de como a gente fazia antes.
A outra coisa que a gente pode fazer para estudo de microbioma é uma abordagem que é shotgun, ou seja, a gente não vai sequenciar genes marcadores, a gente vai pegar todo o DNA que está lá naquele ambiente, quebrar ele em pedacinhos e sequenciar. Com isso, a gente consegue identificar algumas coisas que a gente não consegue quando a gente faz o sequenciamento do gene marcador, que seriam identificar variantes que estão fora desse gene marcador, a gente consegue ver quais são os genes funcionais que esses organismos têm, a gente consegue ver quais as vias metabólicas, então a gente consegue descrever qual que é a função metabólica que aquele nosso ambiente faz. Então, por exemplo, se você tem um lago, você vai lá e sequencia todos os micro-organismos que estão lá. Via shotgun, você consegue ver se aquele lago consegue, por exemplo, degradar metais pesados. Ele consegue pegar, por exemplo, sei lá, cobre e converter em algum composto que não é tóxico. Né? Ou o contrário, ele está pegando algum composto que não é tóxico e convertendo em um composto tóxico, porque você pode ter uma quantidade muito grande de cianobactérias que podem fazer isso. Então, a gente consegue fazer isso através dessa abordagem de shotgun. Só que a gente tem uma limitação, porque a gente não sabe quais são todos os organismos que estão lá. E como a gente não sabe, a gente está dando um tiro no escuro. Então, a gente é igual os ratinhos ceguinhos. A gente está dando um passo e testando o que tem lá. Então, a gente não sabe qual que é a cobertura na hora de fazer o genoma, então a gente não sabe se a gente está sequenciando o suficiente. A gente não sabe o número de genes que a gente espera encontrar lá naquele ambiente, então a gente não sabe se a gente conseguiu cobrir toda a informação genômica que tem lá, a gente não sabe qual que é a abundância dos organismos que estão lá, então a gente não sabe se fez certo ou se fez errado. Ou seja, é um tiro no escuro, mas ele traz muitas informações que o sequenciamento de gene marcador não traz. Então, são perguntas diferentes, respondidas por métodos diferentes, cada um com a sua limitação. Né? E aí, como a gente fazia antes? A gente pegava todas essas sequências, e tem até uma que fazia um blast, né? Vocês já devem ter tido aula de blast, fazia um blast contra o NR. Vocês devem ter conhecido o NR também, que é um banco de dados de proteínas, e a gente usava isso para inferir qual o organismo que era. Como, por exemplo, eu pego um pedaço de um read meu, né, que saiu lá do meu sequenciador, é um pedaço de DNA, e eu vou fazer a classificação de qual organismo que é o dono daquele pedaço de DNA a partir de um banco de proteínas. Qual que é a grande limitação disso? Primeiro, eu estou buscando em um banco de proteínas, ou seja, são informações que vêm de genes codificantes, de um pedaço de DNA que eu não sei se vem de um gene codificante. Então, ou seja, existe uma grande possibilidade de eu não ter aquele meu pedaço no banco de dados. Então, esse já é uma limitação. E o outro problema é o seguinte, é que o código genético ele é degenerado. Então, a gente tem códons diferentes que levam a aminoácidos iguais, como, por exemplo, a arginina. Ela tem 6 códons diferentes que vão fazer a mesma coisa. Então, eu vou reduzir o meu universo de características de 3, né, que o códon tem 3 nucleotídeos, para um único. Então, eu vou resumir essa informação. Então, por exemplo, se uma Escherichia coli tem um códon XYZ que produz a arginina e sei lá, Bacteroides tem um códon RST que também vai fazer arginina, quando eu busco em um banco de dados que é o NR, os dois são a mesma coisa, porque os dois são arginina do mesmo jeito. Então, eu não vou conseguir separar, por exemplo, a minha E. coli do meu Bacteroides, porque quando eu traduzo para aminoácido, ela é a mesma coisa. Então, ou seja, no começo da história da metagenômica, a gente fazia tudo errado. E a ciência é isso, é a gente reconhecer que a gente faz algumas coisas erradas para poder melhorar. E aí, qual que é o problema da gente usar o BLAST para poder fazer essa classificação taxonômica?
Então, como a gente sabe, o Blast é uma ferramenta muito poderosa. E como disse o Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você quer falar alguma coisa, Miguel? Não, não. Só estou participando aqui. Então tá bom. Só que aí tem um problema. Uma ferramenta muito poderosa, quando você não sabe usar ela, ela pode ser um problema muito grande. Então, a gente tem que saber usar o Blast, a gente tem o costume de usar Blast para tudo, mas nem sempre o Blast é a melhor forma de você responder aquela sua pergunta. Como, por exemplo, para a classificação taxonômica de micro-organismo. Blast não é muito adequado, porque a gente vai fazer uma busca, um alinhamento de caracteres em um banco de dados. Então, por exemplo, se a gente pega né? Então, você pega aqui, ele vai utilizar alguns caracteres que são a posição dos meus olhos, do nariz e da boca, e ele vai buscar as características que estão dentro desse quadradinho e vai buscar em um banco de dados. Se o banco de dados é um banco de dados de galã de cinema, eu sou galã de cinema. Então, ele vai falar que eu sou o Tom Cruise, ele vai falar que eu sou o Leonardo DiCaprio, que eu sou o Batman, que eu sou esse moço aqui que eu não sei quem que é, nem esse, eu não sei quem que é, o Batman de novo. Então, ou seja, quando você busca em um banco de dados, você tem o viés do banco de dados, você vai ver aquilo que já está lá, né? E o que o Blast faz, ele vai pegar essas características e vai procurar, ele vai desconsiderar todas as outras características. E aí, para falar que foi enviesado, eu peguei outra foto minha, usando os mesmos caracteres, e mais uma vez eu sou o Brad Pitt e o Batman. Então, a partir de hoje, se refiram a mim só como galã de cinema. E aí vem outra limitação grande, que é o Blast, como o próprio nome diz, ele é um Basic Local Alignment Search Tool. Então, ou seja, Local Alignment quer dizer que ele faz um alinhamento local. Ou seja, ele vai pegar o seu todo, vai ver o que é parecido e vai focalizar o alinhamento naquilo que é parecido. E isso pode levar a observações restritivas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência que veio dessa borboleta aqui, que tem olho de coruja, né? Porque ela tem isso para a coruja não comer ela. E aí eu tenho aqui a sequência da coruja. Se eu faço um alinhamento dessas duas sequências, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Só que se eu faço um alinhamento local, ou seja, eu vou ignorar tudo que é diferente e vou pegar só o que é igual, né, que é essa região, e vou falar assim, nossa, eu tive um Blast com 96,5% de identidade. Ou seja, a sequência da borboleta é muito parecida com a sequência da coruja. Então, ou seja, se eu estou fazendo uma classificação taxonômica para ver quem que é essa borboleta, e no meu banco de dados tem coruja, ele vai focalizar no que é parecido e vai falar que eu tenho isso aqui, porque no fim das contas, o que o Blast está olhando é só o que é parecido, ele vai desconsiderar tudo que é diferente. Então, ou seja, a moral da história é, para classificação taxonômica, não se usa alinhamento local. Por mais que muita gente fale assim, eu uso Blast para tudo. Blast é ótimo, né? Ele não é para tudo. Mas, inclusive, para classificação funcional, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como ele faz um alinhamento local, ele vai olhar o que é parecido. Então, se você fosse contratar, considerando que é uma classificação funcional, qual que é a função do meu banco de dados? Identificar jogadores de futebol craques, né? Então, ou seja, o meu banco de dados só tem jogador de futebol craque. Aí eu vou fazer uma peneira lá no meu time. E aí eu tenho essas características. Eu focalizei só nessas características. E aí eu faço um blast. E o blast vai buscar por essas características. E aí eu vou acabar contratando essas pessoas, né, como jogadores, porque o meu banco de dados de craque falou que eles eram iguais, porque eles têm essas características que foram dadas pelo alinhamento local.
Então, ou seja, alinhamento local é lindo, mas ele demanda interpretação em cima, né? Você já deve ter tido aula de BLAST, então vocês já sabem como que ele funciona. Então, não é só fazer um BLAST, pegar aquele resultado e transformar ele em tabela e colocar no seu artigo. Tem que interpretar, né? E aí tem toda a história de como a gente gerou um catálogo de genes, que a gente agrupou os genes e a gente alinhava eles por cobertura, por identidade, para poder gerar um catálogo de genes não redundantes. Então, ao longo desse processo todo de fazer um monte de coisa errada, a gente aprendeu como se faz. Então, hoje a gente tem métodos que, diferente do Velvet, que iria seguir só pelo caminho do índex mais abundante, para fazer metagenômica, a gente tem que seguir por todos os caminhos. Então, ao invés dele gerar só uma sequência consenso, ele vai dar para a gente duas sequências consenso, que uma é daquela bactéria azul, que era mais abundante, a outra é a da laranjinha, que era menos abundante, né? Hoje, para a gente identificar os genes, a gente utiliza sistemas de treinamento que utilizam aprendizado de máquina, em que ele vai aprendendo qual o perfil de genes, qual o códon que as minhas bactérias podem ter a cada ciclo de montagem e de predição de genes. Então, a gente tenta não deixar nenhum gene de fora. Qual que é a limitação disso? A gente vai montar e a gente vai predizer muitos genes que, na verdade, não são reais, porque a gente vai superestimar, porque a gente não quer deixar nada de fora. Quando a gente não quer deixar nada de fora, a gente acaba pegando muita coisa que não é verdade, né? Então, essa é uma limitação. Então, por isso, demanda muito análise pós-processamento, né? E aí, a gente precisa saber os métodos que a gente usa, entender o método, entender qual que é o seu dado e saber qual que é a pergunta do seu trabalho. Como, por exemplo, se alguém... Isso acontece muito, né? O orientador chega para o aluno e fala assim, eu quero que você faça um gráfico igual ao desse artigo. Aí você responde, mas os seus dados são diferentes, a sua pergunta é diferente da pergunta desse artigo. Não tem como fazer uma coisa igual. Aí a pessoa fala assim, faz a sua análise de bioinformática mágica aí, que vai converter qualquer coisa na coisa que eu quero. Então, muita gente que não é da bioinformática acha que a bioinformática faz isso, que transforma qualquer coisa em um gráfico. Mas só que a gente tem que ser honesto e fazer a pergunta correta, porque a bioinformática é a ciência mais perigosa que existe. Porque se você faz a pergunta errada para o computador, ele vai te responder, só que ele vai te responder errado. E ele vai responder qualquer coisa, né? Então, é muito importante que você saiba qual a pergunta que a gente está fazendo. E aí a gente vai para a parte de integração, que é buscar alguns marcadores. Então, no caso da microbiota, a gente já viu que tem alguns marcadores que estão associados a câncer coloretal, a risco cardiovascular, e aí a gente pega esses trabalhos e começa a fazer buscas, né? A gente faz desenhos experimentais para poder ver, existe alguma bactéria que pode ser utilizada para eu diagnosticar, por exemplo, o câncer coloretal, ou, por exemplo, identificar se um paciente tem um risco maior de ter diabetes tipo 2 ou doença cardiovascular. E aí a gente faz alguns trabalhos. E isso é muito perigoso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um trabalho que eu tenho 150 pacientes. E eu quero associar o tipo de parto em que eles nasceram e ver se isso está associado à obesidade, porque tem alguns trabalhos que mostram que pessoas que nasceram de cesárea têm um risco maior a ter obesidade na vida adulta. E aí, né, eu observo todos os parâmetros, não tem diferença nenhuma, eu pego a microbiota. E aqui eu olhei quem é magro, e eu estou vendo quem nasceu de parto normal e quem nasceu de cesárea. E aí eu vejo aqui que eu tenho algumas bactérias. Então, eu pego aqui essa bactéria aqui, como a Monas, ela parece estar mais abundante em quem nasceu de cesárea, porém é magro.
Aí eu falo assim, nossa, será que essa bactéria, ela protege da obesidade em quem nasceu de cesárea? Então, pode ser que quando uma criança nascer de cesárea, eu posso inocular essa bactéria nela e aí eu protejo ela da obesidade na vida adulta. Deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu procurar no PubMed se tem alguma coisa a ver. Aí você vê que tem uma bactéria que diminui as vias de TOR e de insulina em C. elegans. Aí você vai olhar, é justamente essa bactéria Comamonas. Aí você fala assim, nossa, a bactéria que protege o seu metabolismo, que beleza, né? Aí eu vou fazer o contrário agora, eu quero ver quem é obeso. Então eu vou ver aqui quem é obeso, quem nasceu de parto normal e de cesárea, e aí eu vejo que tem essa bactéria aqui, que é a Mitsoquela, que eu vejo que quem nasceu de parto normal tende a ser obeso porque tem mais dessa bactéria. Aí eu penso assim, nossa, e se eu eliminar essa bactéria ou colocar um concorrente dela no indivíduo para que ela seja menos abundante e a pessoa não seja obesa, mesmo tendo nascido de parto normal? Deixa eu ver se faz sentido. Aí você vai lá na literatura e procura mitsoquela e obesidade. Aí você acha um artigo que fala que mudança nas espécies da microbiota e processo de fermentação pode estar associado à obesidade. E aí você vê o nome da bactériazinha aqui, a Mitsoquela. Você fala, gente, faz todo sentido, né? Só que no fim das contas, talvez não faz sentido. Porque aqui, no caso, a gente está gerando uma hipótese depois que a gente viu os resultados. Isso, na ciência, a gente chama de HARC, que é Hypothesizing After Results Are Known, ou seja, você criar a hipótese depois que você já viu o resultado. Ou seja, eu vi que aquela bactéria estava mais abundante. Aí eu vou lá na literatura e busco por alguma coisa que me confirme isso, né? E isso é muito perigoso porque tem muita coisa que está publicada, que foi publicada por aqueles métodos que a gente fez errado lá no começo. Então, isso acaba sendo refletido em produtos que a gente tem hoje. Tem uma empresa que faz exame de microbiota para ver se você está suscetível a algumas doenças, né? Aí tem aqui a suscetibilidade a pré-diabetes, ou seja, tem uma bactéria, que é a Akkermansia mucinifera, que ela está inversamente associada a pré-diabetes. Então, ou seja, quanto mais você tem dessa bactéria, menor o seu risco, certo? Beleza. E aí você vê o diagnóstico para diabetes tipo 2. Ela está diretamente associada. Ou seja, quanto mais você tem, maior o seu risco de ter diabetes tipo 2. Mas espera aí, não era quanto mais eu tinha, menor era o meu risco de ser pré-diabetes? Qual que é o limiar entre pré-diabetes e o diabetes tipo 2 aí? Aí a gente vai, olha qual que é a referência que eles usaram para isso. Você vê que são trabalhos diferentes, aqui ele usou a referência 58 e aqui a referência 59. Esses trabalhos fizeram perguntas diferentes, com dados diferentes, com experimentos diferentes, que eles viram que a Akkermansia mucinifera estava associada ao nível de glicose. Aí eles chegam e fazem justamente isto aqui que a gente está falando, que é criar hipótese depois que já viu o resultado. E isso leva a erro. E a gente vê isso porque a gente vê muita correlação. A bactéria está correlacionada ao nível de glicose. Essa bactéria está correlacionada ao nível de inflamação. Mas a gente tem que entender que correlação não é causa e não é consequência. Muitas vezes isso é uma armadilha e isso pode ser espúrio. Por isso é muito importante a gente ter testes estatísticos que eliminem essa possibilidade de coisas espúrias. Porque hoje em dia a gente tem tantos dados e tanta informação que se a gente correlacionar tudo contra tudo, a gente vai ver coisas que são espúrias, né? Igual no caso de Covid agora, a gente vê o povo falando assim, porque na África tem muito menos casos de Covid, e isso é porque as pessoas lá são tratadas com hidroxicloroquina, porque lá tem muita malária. Hoje, a gente sabe que na África tem muito menos casos de Covid, porque aquela mutação genética que eu contei lá na parte do GWAS, que na população brasileira está em cerca de 8%, na população europeia, que está
15%, que leva aos casos graves de Covid, na África, ela é menos do que 0,5%. Porque essa é uma variante genética que veio do Homo neanderthalis, que era o nosso ancestral branco, nosso ancestral que surgiu mais na Eurásia, ali na Europa. O Homo sapiens sapiens, ele é mais africano. Então, e ele não tinha essa variante genética. Então, por isso, lá é muito menos abundante. Então, ou seja, essas correlações espúrias, elas levam a interpretações erradas, principalmente quando a gente tenta inferir causa ou consequência. Então, como que a gente vê as coisas, né? O que os dados mostram? Os dados mostram que quanto maior o consumo per capita de queijo, maior o número de pessoas que morrem estranguladas nos próprios lençóis, né? E quanto menor a taxa de divórcio no estado do Maine, nos Estados Unidos, menor o consumo per capita de margarina, né? Então, ou seja, tem alguma coisa a ver com a outra, menor número de divórcio, e isso são correlações altíssimas, se vocês olharem, que são correlações de 0,98, 0,94, 0,95, né? Quanto mais carros japoneses são vendidos nos Estados Unidos, maior o número de suicídios por pessoas que batem o próprio carro, né? E aí, isso são correlações, essas correlações são correlações altas, mas como que as pessoas interpretam isso? Elas interpretam que, tipo, estrangulamento em lençóis é uma causa de morte muito relevante no estado de Minas Gerais e na França, porque eles comem muito queijo, né? Ou então que os divórcios, os anúncios de margarina, eles não são reais, porque a propaganda de margarina mostra a família feliz comendo margarina em volta da mesa do café da manhã, sendo que, na verdade, quanto menor o consumo de margarina, menor o número de divórcios. Então, aí vai ter um monte de gente jogando a margarina fora aí para não divorciar. Ou o contrário, né? Vai colocar a margarina na geladeira para poder facilitar o processo. Ou então que os carros japoneses são tão ruins que todo mundo que tem eles quer suicidar. Então, ou seja, eu acho que essas correlações o cara divorcia porque não aguenta mais comer margarina. Vai pode comer ser manteiga. também. Gabriel, você sabe que Pode ser também. a gente só tinha um exemplo em 1900 de Guaraná com rolha, lá na minha época, que nem Google tinha, mas foi feito um trabalho mesmo científico, a gente não consegue achar ele, que mostrava que as cidades europeias que tinham mais cegonhas tinham mais nascimentos. A correlação também era assim. E a gente dava isso como exemplo, que aí as cegonhas é que traziam os bebês, né? É um paper famoso assim, da época do orientador do meu orientador, né? A gente não consegue achar como Google, mas a gente falava isso, né? Sobre esse exemplo, que as cegonhas é que traziam os bebês. Foi feito um estudo de correlação e deu legal mesmo. Pois é. A correlação, ela não é causa e ela não é causalidade, né? Esse exemplo aí é até um ótimo exemplo, né? Tipo assim, onde tem mais cegonha, tem mais bebê, então isso quer dizer que a cegonha traz o bebê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, é sempre muito bom a gente tomar muito cuidado com essas correlações. E aí, saindo um pouco da metagenômica, a gente vai para a metatranscriptômica, né? Que aí é o estudo dos transcritos que os micro-organismos estão produzindo, né? Vocês já tiveram aula de transcriptômica? Já teve, Miguelito? A gente teve um pouquinho só, não com método mais novo, né? A gente tinha aula de BLAST, alinhamento com os transcritos e tal, mas a gente não chegou a fazer nem Trinity, nem Star. Então, eu vou contar aqui mais ou menos na teoria como funciona, né? Então, a gente vai pegar todos os transcritos, a gente pode sequenciar todos os transcritos. Então, cada tracinho desse aqui é uma sequência que foi gerada pelo sequenciador. Então, como o Miguelito disse, tem um método que a gente pode fazer uma montagem, né? Que aí a montagem vai seguir um algoritmo que é semelhante àquele
da metagenômica, porque a gente vai ter que montar todas as variantes de transcritos, porque a gente pode ter splice alternativo, a gente pode ter edição pós-transcricional, tal. Então, a gente pode montar e a gente vai ter todas as variantes de transcritos montadas. E aí a gente mapeia, ou seja, a gente vai pegar os reads e vai mapear nessa referência, seja ela baixada do banco de dados ou ela montada por essas ferramentas. E aí a gente vai contar quantos reads, quantas sequências pararam em cima de cada uma das regiões gênicas. Então, aqui eu tenho um gene A, um gene B e um gene C. Então, eu venho aqui, pego aqui e faço, vou contar quantas sequências pararam em cima do gene A. Venho aqui e conto. Aqui eu selecionei o gene B. Então, eu vou contar quantos transcritos pararam aqui em cima desse gene B. Por esse gráfico aqui, a gente consegue ver que o gene B, ele tinha bem mais transcritos do que o gene A. Tá vendo aqui que ele tem um pico aqui em cima dele? Então, é desse jeito que a gente faz a quantificação dos transcritos. A gente conta quantas evidências de que aquele transcrito existia. Aqui, no caso, o gene A e o gene C têm bem menos transcritos que o gene B. Eu não vou entrar muito em detalhe de como é a meta transcritômica, porque é um pouco mais específico, né? Mas eu vou contar como que a gente mapeia. Como o Miguel disse, você pode montar com Trinity, e aí depois você mapeia com Star, tá? Então, a gente tem algumas ferramentas que são apropriadas para dados diferentes. Então, a gente pode, por exemplo, mapear as suas sequências ao transcritoma montado. Então, você pode montar com Trinity e mapear. Ou você pode ir lá em um banco de dados e baixar já o cDNA daquele organismo. Então, ou seja, você já vai baixar a sequência codificante dele, que seria o equivalente ao transcritoma. Aí você pode alinhar com o Bowtie, ou você pode quantificar com uma ferramenta que chama Salmon. E por que essas ferramentas são utilizadas para mapear no transcritoma montado ou no cDNA? Porque elas não consideram splicing. Elas não consideram que você tem um intron ali no meio da sua sequência. Então, por isso, é importante vocês saberem que quando vocês usam o Bowtie, ele não vai identificar um intron no meio da sua sequência. Se você tem um read que é formado metade pelo exon 1 e metade pelo exon 2, quando você mapeia isso no transcritoma, ele vai encaixar inteiro. Mas quando você mapeia no genoma, ele vai dividir no meio, porque no meio tem um intron, e aí ele não vai conseguir mapear. Então, para mapear no genoma, a gente tem outras ferramentas, como o BWA, o STAR, e cada uma dessas ferramentas tem uma especificidade diferente. Então, algumas têm uma especificidade alta, porém, ela mapeia menos reads, justamente por ter especificidade alta, ou seja, só vou mapear aquilo que eu tenho certeza que não é um erro. O que eu não tenho certeza, eu jogo fora, porque talvez seja um erro. Ou talvez a gente tenha algumas ferramentas que tenham menos especificidade, porém, elas vão mapear muito mais coisas. Inclusive, elas podem ter mapeamentos múltiplos, né? Elas podem mapear o mesmo read em 2 locais diferentes. E por que eu tenho que considerar isso? Porque isso depende da pergunta do seu projeto. Se eu quero, por exemplo, fazer uma identificação de variante genética, né? Eu quero ver se eu tenho mutações naquela posição. Eu preciso de uma especificidade muito alta. Ou seja, eu não quero que um erro de sequenciamento mapeie no meu genoma de referência e eu acho que aquele erro de sequenciamento é uma variante genética. Então, para isso, eu prefiro perder vários reads que não serão mapeados, mas garantir que aquilo que mapeou seja de verdade pertença àquela posição e que aquilo que eu chamar de variante, de fato, é uma variante e não um erro de sequenciamento ou de mapeamento. Ou o contrário, eu quero mapear tudo possível, porque no fim das contas, eu só quero quantificar, eu só quero contar quantos reads que tem para aquele meu gene e como a distribuição do erro vai estar igual para todos os genes, para mim, tanto faz, tanto fez.
Então, eu quero mapear tudo e contar o máximo possível de genes. Então, a gente considera isso tudo na hora de escolher a nossa ferramenta. Então, aqui eu tenho exemplo de algumas ferramentas, né, como Bowtie, Segmel, BWA, Star, e isso tudo, cada um deles tem sensibilidade e especificidade diferentes. Como aqui, por exemplo, o Star, ele tem uma taxa de falsos positivos um pouco maior, né, quando você faz um sequenciamento de RNA, só que, como você só quer quantificar e contar, tá ótimo, tá lindo. Agora, se você vai fazer um estudo genômico, ele já não é tão legal, né, porque como ele tem essa taxa de falsos positivos alto, você pode acabar chamando um desses falsos positivos como variante genômica, sendo que, na verdade, ele não é. Então, é uma coisa um pouco complexa que nem vou entrar muito em detalhe. Isso aqui também é sobre a metatranscritômica, mas aqui eu vou focalizar na transcritômica. Então, como que a gente usa? A gente estuda a expressão de cada um dos genes, né? Então, aqui eu tenho 4 genes, gene A, B, C e D, e aqui eu tenho o meu grupo de estudo que foi tratado com placebo, né, com água, e aí eu vejo se tem diferença na expressão dos genes entre o grupo A e o grupo B, por exemplo. Então, é desse jeito que a gente faz os estudos de expressão diferencial de genes. A gente sequencia tudo, conta quantas sequências tem em cada um dos genes. Então, nesse aqui eu tive 1.205 sequências, nesse aqui eu tive 2.450, 3 e 5. Em quem tomou placebo, eu tive 5.014, 6.523, 7.564. Então, isso pode ser utilizado para dizer que no grupo placebo o gene A está mais expresso do que no grupo tratado? Pode ser. Aí a gente usa a bioinformática para poder fazer o teste estatístico para contar se isso é verdade. Aí a gente pode levar em consideração também alguns medicamentos, alguns outros parâmetros, né? Além do medicamento, como, por exemplo, os hábitos do café da manhã, o que a pessoa tomou no café da manhã e quais são os hábitos de vida daquela pessoa. A gente usa isso tudo para poder fazer a inferência de que essa variação na expressão do gene A, por exemplo, é por causa do tratamento ou não. Então, a gente usa a bioinformática para responder essa pergunta. E aí a gente começa a integrar todos esses dados. A gente começa a integrar a genômica, a transcritômica, a metabolômica, para poder entender o que acontece na vida do indivíduo. E a gente sabe que a vida não é linear, né? Então, a gente tem diversos outros fatores que a gente não controla. E aí a gente precisa fazer experimentos para isso. Aqui eu vou dar um exemplo de um experimento que a gente fez para tentar descrever essa coisa multifatorial que acontece na vida. Então, isso é um trabalho que a gente fez para poder testar uma hipótese, que é a seguinte: diabetes tipo 2, ela é descrita como uma doença inflamatória, porque a grande maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, ela tem alguns marcadores inflamatórios, como o interferon gama, muito alto, né? Então, a gente tem essa hipótese. Aí tem uma outra hipótese que diz que a sua microbiota intestinal está associada a diabetes tipo 2, como quanto mais Akkermansia mucinifera você tem, menor o seu risco de diabetes tipo 2. E aí, a gente quer saber qual que é o papel de cada uma dessas variáveis na diabetes tipo 2, né? E aí a gente faz um experimento que responda diretamente a essa pergunta. A gente pega os camundongos, e no outro coloca interferon, para ver se tem diferença no metabolismo de glicose. Não tem. Aí a gente tira a bactéria, coloca a bactéria. Aí a gente vê que quem tem bactéria tem menor risco de ter diabetes tipo 2. E aí a gente pega o indivíduo que não tem interferon, tira a bactéria. A gente pega o indivíduo que tem interferon, tira a bactéria e coloca a bactéria. E aí a gente vê que não tem diferença. E aí a gente faz um outro experimento em que a gente põe a bactéria e coloca o interferon, e a gente vê que, na verdade, é o interferon
que atrapalha a sua bactéria a te ajudar. E aí, no fim das contas, a gente faz um modelo preditivo, que seria que o seu nível de glicose, ela é a quantidade da bactéria que você tem, mas a quantidade de interferon gama que você tem, mas a quantidade da expressão do gene IRGM1 e do gene UBD, mais alguns outros fatores que a gente ainda não identificou. Então, ou seja, a gente está tentando melhorar esse modelo para que, em algum momento, chegue o paciente, a gente meça todos esses parâmetros e fala assim, cara, pelos seus parâmetros, o seu risco de ter uma diabetes tipo 2 é X. Então, vamos tratar esses parâmetros que são tratáveis, né? Então, esse é um trabalho que a gente fez para poder validar. E aí, a gente começa a aplicar isso no nosso dia a dia. Então, passando bem rápido aqui, como que a gente identifica esses padrões, né? Então, é extremamente complicado. A gente tenta identificar marcadores que descrevam um grupo, marcadores que sejam utilizados para separar um grupo do outro. E aí, uma vez que a gente tem cada um desses marcadores, né? Quando eu falar marcadores aqui, no caso, são bactérias. Então, aqui eu tenho essa bactéria, que é a Bacteroides, ela é utilizada para separar o grupo 2 do grupo 1 do grupo 3. Essa aqui é a bactéria Prevotella, ela separa o grupo 1 do grupo 2 e 3, porque ela tem muito mais do que os outros. Então, quem tem muito dessa bactéria, muito provavelmente pertence ao grupo 1, né? E aí a gente faz isso com uma combinação de bactérias em geral. E aí a gente faz um modelo de avaliar qual que é o risco de você ter uma doença cardiovascular. Esse é um trabalho que a gente faz lá no laboratório, que a gente sabe que tudo que a gente faz na vida influencia na nossa saúde. E a gente sabe também que a nossa saúde influencia na nossa microbiota. A gente sabe que a nossa alimentação influencia na nossa microbiota. A gente sabe que os nossos hábitos influenciam na nossa microbiota. Então, qual que é a hipótese aqui? A hipótese é, considerando que a minha saúde depende da minha microbiota, dos meus hábitos de atividades, de saúde em geral, e da minha alimentação, e que eu não consigo mudar a minha microbiota, eu consigo, por exemplo, manipular os meus hábitos e a minha alimentação para que eu tenha uma saúde melhor, um risco cardiovascular menor. E aí, o nosso trabalho, a gente tem 1.464 pacientes, que a gente tem tudo o que eles comeram, todos os hábitos dele, e aí a gente começa a fazer estudos de associação para identificar esses biomarcadores. Então, quando a gente identifica alguns marcadores, a gente vê, por exemplo, que o risco da pessoa ter uma dislipidemia. O que é uma dislipidemia? Seria colesterol ruim alto e colesterol bom baixo. E isso está altamente associado a risco de aterosclerose. Então, a gente viu que o risco da pessoa ter uma dislipidemia depende da bactéria marcadora 1, da marcadora 2, do grupo de microbiota que a pessoa faz parte, da quantidade de colina que ela come, né? Colina é um nutriente que tem em alguns alimentos, como laticínios, ovos, crustáceos, a quantidade de exercício que ela faz e o nível de testosterona dela. Ou seja, quando a gente tem tudo isso, a gente consegue predizer 57% das pessoas que têm essa dislipidemia. Ou seja, eu consigo te dizer se em algum momento você vai mudar você vai começar a ter colesterol ruim alto e colesterol bom baixo. Então, eu consigo, por exemplo, modular a sua dieta, diminui a ingestão de colina, aumenta a quantidade de exercício e vamos fazer um tratamento com testosterona aqui, por exemplo, para que você diminua esse seu risco. Só que 42,4% dos casos eu não consigo identificar. Por quê? Porque aqui nesse meu modelo eu não tenho uma variável que é muito importante, que é a base genômica do indivíduo. Então, o próximo passo é a gente colocar a informação genômica aqui no modelo também, né? E aí, a gente pretende usar isso para diagnóstico, como, por exemplo,
a gente tem a sequência da bactéria, a gente tem uma sonda, essa sonda se liga lá naquela amostra de fezes, por exemplo, né, que tem essa sequência dessa bactéria, e aí acende uma luzinha, por exemplo. E aí você fala assim, deu positivo, quer dizer que você tem essa bactéria. Então, pode ser que essa bactéria possa aumentar o seu risco cardiovascular. Como, por exemplo, nesse estudo aqui que a gente fez, a gente viu que mulheres, né, mulheres que pertencem ao grupo 2 e que têm dieta ovolacto, ou seja, que são os vegetarianos não restritivos, né, eles ainda comem ovos e derivados do leite, inclusive a principal fonte de proteína deles são ovos e derivados do leite, essas mulheres têm a pressão sistólica muito mais alta do que todos os outros. Então, isso pode ser por causa desse risco cardiovascular, porque elas têm testosterona mais baixo, porque a gente não vê isso nos homens, que têm um nível de testosterona mais alto. Elas comem muito ovo e laticínios, que são ricos em colina. E esse grupo 2, ele tem muito daquelas bactérias que são os marcadores 1 e 2. Então, qual que é o objetivo? A gente pegar a amostra de fezes, ver se tem essa bactéria, e a partir disso a gente fala assim, você tem um risco cardiovascular. Então, mude a sua dieta, por exemplo. E tem uma empresa na China, por exemplo, que ela faz Smart Toilet, que seria uma privada inteligente, em que você vai lá, faz o seu depósito, ela já identifica pelo DNA, acende uma luzinha, né? A luzinha ficou vermelha, aí já avisa, pode cortar todos os laticínios, corta tudo, porque você tem um risco cardiovascular. O risco de ter um problema cardiovascular. E isso vale para o câncer coloretal também. Então, você tem a amostra de fezes, você identifica que tem a bactéria e você faz, você tem um risco de ter um câncer em estágio inicial. Então, a privada inteligente, você faz o depósito lá, aí ele já observa o DNA, ficou vermelhinho, ele já avisa lá no seu celular, fala assim, cara, procura um médico, porque você tem um marcador aqui de câncer coloretal em estágio inicial. Então, o objetivo desses marcadores é isso. E a outra coisa é uma nutrição personalizada. Então, a gente vê que, tipo assim, porque, um exemplo, batata doce. Eu como batata doce porque ela tem um índice glicêmico baixo, né? Então, eu como e ela faz bem e tal. Ela tem um índice glicêmico baixo para a maioria das pessoas, mas talvez para você não. Então, tem esse estudo aqui, que saiu na Cell, em que eles pegaram vários indivíduos, deram dieta para eles durante uma semana, colocaram aqueles monitores de glicemia intradérmico conectado ao Bluetooth do celular. Então, eles monitoravam a glicemia dos pacientes 24 horas por dia. Aí o cara ia lá no celular e falava assim, estou comendo a minha marmita número 1, ao meio-dia agora. Aí eles já começavam a monitorar. E os pesquisadores sabiam que tinham na marmita 1. E eles viram que, para algumas pessoas, o pico glicêmico de quem comia batata doce era muito maior do que quando o cara comia, sei lá, sorvete de chocolate. Entendeu? Então, ou seja, pessoas diferentes respondem de forma diferente. E essa resposta diferente, ela é por causa da microbiota, da base genética dele, dos hábitos dele. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer um diagnóstico ou um prognóstico ou uma nutrição personalizada. Então, em um futuro muito próximo, um cara que quer emagrecer, né, tá o elefantinho lá, ele vai levar um pendrive para a nutricionista, a nutricionista põe no computador e vai falar assim, pela sua base genética, pela microbiota que você tem, pelos seus hábitos, a sua dieta que vai te emagrecer é comer chocolate. Pode ser que isso aconteça. Feliz será essa pessoa. E isso é utilizado hoje também em atletas de alta performance. Então, eles viram que tem algumas bactérias que estão associadas à degradação do ácido lático. Ou seja, o atleta de alta performance maratonista, ele tem muito mais dessa bactéria do que os atletas ruins.
Então, talvez você ser um bom maratonista não dependa só de você, mas também da ajuda de umas bactérias que tem no seu intestino e que consomem o excesso de ácido lático que vai fazer o seu músculo ficar cansado, né? E isso tem vários trabalhos associados a isso, que eu nem vou entrar em detalhe, que é de transplante de microbiota, né? Ou seja, você pegar as fezes de uma pessoa e transplantar para outra para curar algumas doenças, como, por exemplo, a infecção para o Clostridium difficile, né? E aí tem um trabalho que eu faço lá na Dinamarca, porque a Dinamarca é linda, porque todo mundo que nasceu depois dos anos 80, quase todo mundo, tem tipo um cartão do SUS, que é um cartão amarelo, só que o SUS de lá guarda todos os dados em um banco de dados geral de tudo que aconteceu na vida do paciente desde quando ele nasceu, se ele nasceu depois dos anos 80, né? Então, isso é o que a gente chama de fenomenômics. A gente tem todos os fenômenos que aconteceram na vida do indivíduo. Então, a gente tem 600 mil indivíduos. Então, vamos supor, o cara nasceu. Quando ele nasceu, ele tomou tal vacina, e ele tomou antibiótico quando ele tinha 2 anos de idade, e aí ele passou o tempo, ele cresceu, ele virou uma criança, e aí ele teve catapora quando tinha 10 anos de idade, e aí quando ele teve 12 anos de idade, ele comeu um sanduíche estragado, parou aqui no hospital porque estava vomitando, tomou Plasil, mas foi liberado em 2 horas, e aí ele cresceu, e quando ele cresceu ele fumava, e aí ele teve um episódio de cansaço, a gente fez um exame no coração, o eletrocardiograma dele não estava muito legal, tal. Então, tem todo o histórico de todos esses pacientes, tudo que aconteceu ao longo da vida dele. Se ele caiu e quebrou a perna, está lá, né? E aí a gente pega o genoma de cada um desses indivíduos e o microbioma deles. E aí a gente coloca todos esses dados de tudo que aconteceu ao longo da vida dele e os dados genômicos dele dentro de um supercomputador, e o computador, no fim das contas, vai dar uma pastinha para a gente. E essa pasta tem dados muito importantes, que são os eventos que aconteceram ao longo da vida de uma pessoa que podem orientar o médico a tomar decisões. Como, por exemplo, aquele carinha que teve o eletrocardiograma alterado, a gente pode, por exemplo, chegar e falar assim, ó, quando você teve 2 anos de idade, você tomou antibiótico. Esse antibiótico que você tomou alterou a sua microbiota intestinal. E essa sua microbiota intestinal, ela está mais propensa para te causar essa dislipidemia e a aterosclerose, caso você não pare de fumar, não faça atividade física e consuma muita colina. Então, vamos mudar esses seus hábitos e isso vai te dar uma saúde cardíaca maior. Então, ou seja, esse é um trabalho que a gente está fazendo lá, e a minha parte é justamente essa parte do risco cardiovascular. E como começou nos anos 80, os pacientes agora estão fazendo 40 anos de idade e eles estão mais propensos a ter eventos cardiovasculares. Então, eles vão ser os meus candidatos ideais agora, né? Então, qual que é o grande desafio que a gente tem nessa integração desses dados ômicos e da bioinformática? A questão é que a gente sabe que a microbiota vai influenciar na sua saúde, os seus hábitos influenciam na sua microbiota, o que você come influencia na sua microbiota, mas no fim das contas tudo influencia tudo. Então, é uma bagunça gigantesca e a bioinformática entra aí para fazer essa modelagem, né? Para poder identificar qual que tem influência mais forte e como a gente consegue utilizar isso para descrever algum evento. E o futuro até um artigo que saiu no Emble Reports que falava que se os biólogos têm que se tornar cientistas da computação também. Se a bioinformática tem que ser mais obrigatória, porque hoje em dia a gente está entendendo que os organismos vivos, os ecossistemas, um lago, uma floresta, o comportamento de um sapinho na reprodução dele, então, tudo responde como um algoritmo. E para quem não sabe o que é um algoritmo é uma lista de ordens, né, que vai levar a uma tomada de decisão, por exemplo. Então, seria tipo assim, se tal coisa acontece,
eu faço o quê, então? Né? Então, para cada coisa dessa que acontecer, faça tal outra resposta. Enquanto tal coisa estiver acontecendo, faça tal coisa. Então, isso consegue descrever muitas células, né? Então, se diminuir o nível de glicose na célula, então a célula faz isso. Se o laguinho está contaminado, então os sapinhos que moram lá vão sair de lá. Enquanto o chão, o ar estiver poluído, o nível a capacidade de reprodução sei lá, das abelhas vão ser menores. Ou seja, todos os ecossistemas, todos os organismos vivos, todas as células podem e eventualmente em um futuro muito breve devem ser descritas como algoritmos, né? Extremamente complexos, é claro, mas eles têm uma linha de raciocínio nessa resposta. Então, por isso, o futuro é que todo biólogo tenha que entender um pouco dessa ciência da computação e da modelagem complexa, né? E aí, por isso que é muito importante a gente entender os métodos. É por isso que é muito importante a gente ter uma hipótese clara e é importante a gente olhar o que está acontecendo dentro dessa caixinha. Não é só a gente mandar a nossa amostra para a China vai sequenciar para a gente, devolver um pendrive com a amostra, e aí a gente pega isso, coloca dentro de um computador, e aí a nossa resposta é essa. A gente tem que entender o que está acontecendo para que a gente consiga descrever todos esses eventos com mais clareza. Tá bom? Então é isso. Dúvidas? É isso aí, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É muito legal a gente terminar com uma palestra assim, meninos, porque isso é um dos meus conceitos, né, de universidade. Acho que não é aquilo que cai no decorar, aquilo que tem no livro-texto. É mais que isso, é você ter oportunidade de estar exposto ao conhecimento, né? Então, foi bem legal a gente terminar com o Gabriel com essa palestra assim bem ampla, né? Que passou por vários assuntos envolvendo bioinformática para deixar como um presente para vocês, né? Nesse final de curso. E vocês sabem, né? A gente sempre tem aquela intenção de mostrar como que eu faço bioinformática. É o dia inteiro olhando para um terminal preto? Não, o terminal pode ser roxo, né? Mas você vai ficar olhando para ele. Então, assim, porque a gente tem a obrigação no curso de biologia de dar uma experiência para vocês de como seriam as especializações na biologia, né? É uma pena que o curso moderno, né? Gabriel, você chegou a fazer curso com período da manhã e tarde? Ou você fez já o curso só de manhã? Não, o meu era integral, era o dia inteiro. Integral, né? E aí, acho que o Gabriel, ele chegou a fazer experimentos com sapos, com planta, mais do que eles fazem hoje, né? Hoje o tempo é dedicado para que eles façam iniciação científica, eles vão fazer isso nos laboratórios, né? Mas quando o Gabriel fez, ele já tinha mais uma sensação de o que era fazer fisiologia, né? Que ia matar uns bichos lá, né? Então, Já abria uns né? ratinhos e ficava dando choque no nervo vago deles para ver o que Tá vendo? acontecia. E aí você sabe mais ou menos qual que é a sua vocação dentro da biologia, com o que você quer trabalhar, né? Então, assim, isso foi o grande mote da gente aqui nessa disciplina, que é mostrar a bioinformática. E o Gabriel hoje fez um cenário super legal, envolvendo, imagina, metagenômica e como que ela vai influenciar na saúde, se relacionar e tal, com estatísticas e tudo mais. Foi o jeito de jogar vocês já no futuro, como se vocês estivessem trabalhando com isso, né, Gabriel? O trabalho Pois é. é muito rigor, né? Tem que ter muito rigor, né? Pois é, porque o negócio é o seguinte, Miguelito, hoje em dia a gente consegue ver
com mais clareza qual que é o papel da bioinformática em toda a ciência biológica. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu sou da zoologia, tem nada a ver com bioinformática. Tem, entendeu? Se você estuda comportamento dos animais, por exemplo, você pode utilizar a bioinformática para fazer um modelo que descreve o comportamento dele. Porque o comportamento dele provavelmente responde a um algoritmo. E se você faz, por exemplo, a zoologia sei lá, mais comparativa, eventualmente você vai passar pela genômica, pela filogenia, isso tudo é bioinformática também. Então, hoje a gente vê aí na UFMG, por exemplo, que quase todos os departamentos têm um bioinformata. Tipo assim, na botânica tem um bioinformata agora, que é o Delbem lá, né? Tem na micro, tem na fisiologia, eu estou orientando pessoas na fisiologia em bioinformática, entendeu? Então, a gente está expandindo mais, porque quando eu fiz a minha iniciação científica, a bioinformática era só isso, né? Não tinha em outros lugares. Agora, hoje, a gente vê que ela está em todos os lugares. E eu fiz iniciação científica na bioquímica, né? Na imunologia com o Alfredo, aí depois eu fiz na genética, aí eu pensei assim, nossa, que legal, a bioinformática junta os dois. E aí eu fui para a bioinformática, porque eu acho que é uma decisão também de tipo assim, o que você quer fazer? Você quer fazer o experimento em si, ou você gosta mais de integrar todos os experimentos e achar um consenso nele? Eu gostava de integrar, né? E aí por isso que eu fui para a Biounif com o Miguelito. Então, quem gostar da área, quem tiver interesse, o Miguelito é uma boa porta de entrada, porque no laboratório do Miguelito você acaba aprendendo justamente isso, como integrar. Você aprende um pouco de tudo e como você conecta esses pontinhos, né? Isso é muito bom. Pois é, e outro objetivo dessa disciplina, quando a gente montou, vamos fazer com slide ou vamos fazer na prática, é também, assim, iniciar vocês em como conectar um servidor remoto, rodar um programa, ver onde é que o resultado foi parar, porque, assim, se você começa sem o mínimo, né, dá uma certa preguiça, né, Gabriel? Você já ter essa iniciaçãozinha aqui, dá uma ajudazinha, né? Sem dúvida. Tanto que eu comecei, foi nessa disciplina. Eu nunca tinha mexido em um terminal na minha vida. Aí o Miguelito foi mostrando, agora a gente vai conectar no computador que está lá na sala lá em cima. Eu falei, nossa, que legal. Aí rodava as coisas, você via os resultados. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu gosto disso. Aí, tipo assim, é uma porta de entrada muito interessante para vocês entenderem qual que é o básico dela. Como é que funciona, né? E também, mesmo se você não for trabalhar com bioinformática, o dia que você for trabalhar com alguém que vai te ajudar no uso de computador e tal, você vai aproveitar mais, né? Porque você já consegue se adaptar, né? Então, assim, eu sempre penso nisso, né? Como que, às vezes, os alunos lá nos laboratórios talvez tenham dificuldade de se integrar com a galerinha que já roda os programas, né? Então, assim, é legal dar pelo menos o básico para vocês conseguirem se integrar, né, num trabalho de bio, mesmo que vocês não queiram ser bioinformatas, né, usar de vez em quando. Mas sempre vai ter alguém lá que vai estar responsável pelo projeto na parte de bioinformática. Então, eu acho que a gente produziu aí pessoas que vão conseguir falar com eles de um jeito mais fácil e fazer umas tarefinhas, que é de tarefinha em tarefinha que você chega lá, né, Gabriel? Isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Muito bom, Gabriel, então, pela Miguel. visita aqui, foi bacana. A gente tem uma galera que assiste fora do horário, porque às vezes tem
computador disponível na outra hora, internet na outra hora, mas então a gente deixa gravado aqui e convidando vocês. Acho que a gente não teve um curso de uma manipulação de RNA de nova geração, mas nós vamos ter no semestre que vem, e aí eu mando a aula para vocês também, para vocês acompanharem, tá? Vai continuar sendo a senha Taxis Carrara lá no BioFMG. A gente usa Taxis Carrara agora, ou Carrara Taxis, para confundir os hackers de vez em quando, né? Valeu, Gabriel. Você está trabalhando lá na Fiocruz também, né? Então, qualquer interesse deles lá tem espaço de estágio também, né? Tem. Só que para a gente ter iniciação científica tem que ser com bolsa de lá, entendeu? Aí tem que entrar no processo de pedir iniciação científica, porque lá não aceita iniciação científica voluntário, não. Ah, é bom saber, então. Mas aí é só procurar que a gente busca. Beleza. Então, é bom eles saberem também, né, que tem essa possibilidade aí. Ok, meninos, foi um prazer tocar essa disciplina com vocês, e agora é corrigir um monte de tarefa deles aí, Gabriel. E espero que esse nessa aí eu não te ajudo não, viu, Miguelito? Não. Eu espero que esse ensino remoto tenha pelo menos dado a ideia, né? A gente sabe que no presencial ali é mais fácil, tá todo mundo dentro da sala, a gente consegue controlar o cara que já pegou tudo e aquele cara que ainda está lá devagar e colocar todo mundo junto. Aqui no remoto, já pedi desculpas lá no começo, é difícil, né? Cuidar de todo mundo, depende mais de cada um, né? No remoto do que no presencial. No presencial também depende de cada um, né? Mas no remoto ainda mais, né, Gabriel? Depende deles, sempre depende deles, né? Tem que correr atrás da informação e fazer, né? Faz parte do processo de aprendizado. E bioinformática é isso, né? É o quanto você quiser, mais tem, né? Então, é diferenciado. Não querer um tanto, e para vocês têm sorte que tem um belo programa de pós-graduação em bioinformática bem ali no prédio para vocês, né? Então, vocês têm toda a condição de progredir se quiserem. Né? Muito bom, então, Miguelito. Ok. Obrigado, Gabriel. Eu vou encerrando aqui a gravação. Quando quiser, é só chamar.